Chave de transmissão duplicada. Selecione. Caralho. Olá, uma boa tarde para todos. Em breve a gente já vai começar. A gente está esperando só carregar aqui o YouTube para a gente poder começar a transmissão, tá? Só um minutinho. Hoje a gente vai falar de gestão de redes sociais. Dá Ctrl V pra mim. Vai de... Parece o teclado. Deixa eu fazer então aqui. A gente deixa o YouTube de lado. Tem que parar o YouTube, né? Só um minutinho, gente. A gente já vou começar. Nossa, tá aqui. Eu tô mexendo na mão. Não é só fechar o ABS? É isso que eu tô tentando fazer. Eu posso fechar aqui? Pode. Pra você ver que eu consigo mexer normal. Pronto. Traz a minha tela agora. Traz a minha tela agora. Ou deixa eu pegar a minha tela. É você ou sou eu? É você. Nossa, mas eu não sei o que você fez aqui, mas não Bati o teclado no peito. Pronto, agora sim. Agora sim, gente. Nós vamos começar hoje então. Uma ótima tarde para todo mundo. Desculpa aí o imprevisto, a demora, mas problemas técnicos. Bom, hoje a gente vai falar então de gestão de redes sociais, né? E a ideia é a gente falar um pouquinho aí do panorama das redes sociais no Brasil e no mundo também, identificar algumas estratégias de busca dos consumidores por meio das redes sociais e também analisar o processo de gestão de canal de venda e perfil das redes sociais. Então, é importante a gente dizer que no século XXI foi o auge do acesso à informação, né, da chamada da era digital. Então, uma forma de divulgação de produtos e de comércio eletrônico de baixo custo. Hoje a gente vivencia o comércio eletrônico com baixo custo. Baixo custo até um ponto, né? E até que a gente entre na fase de estratégia, a gente pode-se dizer que vivemos em um mundo aí de baixo custo. A partir do momento que a gente fala de estratégia digital, daí a coisa muda e fica diferente, né? A gente tem que entender que existem inúmeros motivos que se fizeram a existência rápida do crescimento rápido, e o motivo principal é, logicamente, a tecnologia. Então, hoje a gente vive muito na era da informação e é muito comum nós sermos pessoas ansiosas para obtermos informações e, logicamente, que com a velocidade daquilo que nós vivemos, do mundo que nós vivemos, cada vez nós temos mais ansiedade para fazer tudo mais rápido e estamos, logicamente, mais fadados a vivermos nesse ciclo vicioso de ansiedade por consumo de informação e, logicamente, a gente não tem o tempo hábil de fazer digamos que a digestão dessa informação, a interpretação dessa informação. As tecnologias da informação, né, e da comunicação, elas podem ser chamadas de TICs. São TICs modernas, como os computadores, o acesso à internet, o telefone, o celular. E a tecnologia, como eu falei, é o motor, né, é o principal ponto da propulsão, da velocidade dessa tecnologia da informação que nós vivemos, da abundância
enfim, da socialização por meio do digital. E isso nos trouxe a reflexão em alguns grupos, né? Grupos sociais. Então, quando a gente fala de consumidor, quando a gente fala de persona, é muito interessante a gente avaliar a conduta das pessoas, né? Porque os marqueteiros de plantão aí, eles precisam entender que tudo está centrado, logicamente, toda a estratégia está centrada no entendimento da persona, no entendimento do consumidor. E existe uma maneira muito bacana da gente fazer um trabalho muito interessante, que seria através de grupos sociais. Então a gente pode pensar em grupos de política, grupos de cultura, de economia, grupos de tecnologia, grupos de esporte e assim por diante, grupos sociais mesmo, né, que zelam aí pelo convívio social, pela amizade, enfim. Existe vários nichos e através do digital a gente consegue, logicamente, se apropriar desses nichos. O Brasil é um país que tem forte presença nas redes sociais e é considerado um país onde as pessoas passam muito tempo conectadas nas redes. E as redes hoje que mais são conectadas, né, por pessoas são as redes como o Facebook, que muitas pessoas acham que o Facebook acabou, mas a gente vem falando aí já faz tempo que o Facebook não acabou e que, pelo contrário, né, o Facebook tem acompanhado aí muito a evolução como aplicativo e a concorrência do próprio Instagram, mesmo fazendo parte do mesmo guarda-chuva, né? Assim como as concessionárias, como as indústrias automotivas criam vários carros, a gente tem a mesma dinâmica de compreensão aí na questão dos grupos sociais, das redes sociais, assim por diante. Bom, a gente tem que entender que as empresas, elas viram então a necessidade de estar presente na internet, em contato constante com o mundo, né? Viram a facilidade de ter um custo bem mais acessível. E é muito engraçado, porque a gente tem contato com bastante empresário e tem contato, inclusive, com empresários que representam grandes marcas, porém que muitas vezes estão fora da compreensão do contexto, principalmente do contexto que tange o investimento, né? O valor que se deve investir. Porque quando a gente fala de investimento, quando a gente fala da possibilidade de estar nas redes sociais, hoje é fácil, né, entre aspas, você estar nas redes sociais, você ter a capacidade de alimentar o seu Instagram, o seu Facebook e assim sucessivamente. Pode ser que você não faça da maneira mais adequada possível para a sua persona, pode, mas você está na rede social. E isso dá, né, isso demonstra de uma maneira simplista, né, que existe uma facilidade muito grande de você estar presente nessas redes sociais e que tudo pode ser muito fácil, que o retorno também pode ser muito fácil. É aí que entra a parte mais chata dessa história toda, que é, logicamente, quando você entra no mundo da estratégia, né? E quando você entra na discussão do fato de que uma empresa, eu estou nas redes sociais, mas não tenho retorno, né? Então, como driblar essa estratégia, né? Como entender esse investimento? A gente vê que a conectividade e a interação em tempo real desperta o interesse das pessoas que enxergam na rede social uma oportunidade de negócio, né? Então, muitos dos investimentos são destinados ao marketing digital, focado, logicamente, nas redes sociais, porque, como eu mencionei, a rede social ela é mais simples de estar e mais barata ainda do que você investir em um site, né? Porque muitas pessoas, existem hoje muitas plataformas que estão disponíveis para você desenvolver o seu próprio site, mas existem muitas pessoas que não têm o conhecimento para desenvolver essa plataforma. Então, elas já vão para a questão das redes sociais primeiro, né? Para o canal das redes sociais. Então, essas redes elas passam a possibilitar que as empresas não apenas divulguem os seus produtos ou serviços, mas também
que elas compartilhem conteúdo. E é aí que entra o X da questão, né? Que eu falei no início da live, né? O mundo da informação, né? O mundo que nós vivemos, a ansiedade pela informação, a sociedade pelo consumo, isso é o motor que vai também fazer a diferença no impacto que a sua empresa vai proporcionar e o resultado que ela vai trazer através do trabalho que ela vem fazendo pelas redes sociais. As redes sociais, elas abriram as portas, né, para que a exposição da vida se tornasse então uma oportunidade de negócio. E com isso, muitas pessoas se apropriaram desse fator e passaram a novas profissões foram criadas, né? E uma delas foi a profissão de influencer. Muitas pessoas enxergaram essa oportunidade e passaram a expor as suas rotinas diárias e a ganhar seguidores e a gerar influência digital. E hoje essas pessoas, muitas, se tornaram personalidades digitais. E a gente pode entender que essas personalidades, elas estão distribuídas em vários nichos mercadológicos, como moda, gastronomia, game, sustentabilidade, maternidade, turismo, tecnologia, enfim, alimentação, vida saudável e assim por diante, né? E esse é um caminho também bastante interessante para as empresas. A utilização dos influencers, né, para alavancarem a imagem da sua marca. Mas aí a gente tem um outro ponto, a gente também tem uma controvérsia aí nessa questão, né, que é justamente o fato de novo, as pessoas acharem que isso é algo simples de se fazer, mas não é. Porque você, como empresa, você tem dois pontos, né? A gente tem dois pontos de reflexão. Um é que a gente, como empresa, a gente precisa entender quem é esse influencer, entender da vida dele, entender o que ele fez do passado, entender se ele tem realmente uma imagem positiva ou não no mercado, para a gente entregar a nossa marca também na mão desse influencer. E o contrário também é positivo, né? O influencer precisa saber a marca que ele está representando. Afinal, será que essa marca faz as coisas corretas, né? Será que essa marca é transparente? Será que essa marca não abusa de animais? Enfim, como é a conduta dessa marca no mercado, né? Porque ele vai representar. E, consequentemente, quando a gente fala de influencer, uma imagem ela passa para outra, né? Então existe aí uma tramitação de valores, uma tramitação moral estabelecida quando você faz um trabalho em parceria com o influencer e, como eu disse, de ambos os lados, né? Essa tramitação moral ela vem de ambos os lados. Nós, como agência de marketing digital, logicamente fazemos todo esse tipo de avaliação para nosso cliente, né? Ao recomendar um influencer, a gente faz a pesquisa para saber quem é essa pessoa, ou até mesmo a gente pode até já conhecer esse influencer. Mas existem hoje, como existem muitos nichos, logicamente que humanamente é impossível a gente conhecer de todos. Então, por exemplo, a linha jurídica, né, é muito específica e você tem que realmente investigar a vida do influencer de cabo a rabo, porque ele vai representar uma marca e ele tem uma autoridade jurídica. Então vamos conhecer se realmente aquilo que ele fala é aquilo que ele é. A conduta que ele tem é a mesma conduta, é a conduta que defende os valores que ele prega, né, digamos assim. A gente precisa pensar que nas redes sociais, quando nós fazemos a gestão das redes sociais para nossos clientes, nós observamos vários pontos, né? Um deles é a questão de gerar informação. Como eu disse, os consumidores eles estão loucos por informação.
As pessoas, elas estão sendo bombardeadas no universo digital, elas estão sendo bombardeadas por informação, elas buscam essa informação, mas infelizmente elas acabam como pessoa não conseguindo dar a tratativa completa para essa informação. O que é isso? Não conseguindo digerir, né, esse cenário, não conseguindo aplicar tudo aquilo que ela consumiu de informação. E isso traz um transtorno mental muito grande, então isso nos faz caminhar para uma reflexão de ansiedade por parte do ser humano. Porém, o nosso papel como marqueteiro de plantão é gerar informação que atraia o interesse do cliente e do nosso cliente. Então, é muito interessante que quando inicia-se um trabalho de gestão de redes sociais, o que é o primeiro dever de casa? Né? Entender o mercado que a empresa está inserida. Então, você como empresário que estiver ouvindo agora, você precisa entender esse fator. Mas entender esse fator, você pode estar dizendo assim agora, mas eu entendo do mercado que eu estou inserido, eu estou no mercado há tantos anos. Tá. O meu mercado muda todo dia, todo mês. O meu cenário, o cenário de marketing digital, por exemplo, ele é um cenário que é atualizado constantemente. Então, jamais eu posso dizer que eu entendo do meu mercado 100%. Eu sempre tenho que correr atrás de informações. Eu sempre tenho que estar antenado às novidades. E justamente é o exercício que você tem que fazer no seu cenário. Mas, quando eu falo de conhecer o mercado, a gente vai um pouquinho além nessa reflexão. E a gente tem que pensar que nós precisamos entender os nossos concorrentes. A gente precisa entender aquilo que eles estão fazendo de diferente da gente, ou até de igual, e como estão fazendo, qual o preço que estão praticando, como eles buscam o cliente deles através das redes sociais, quais são as estratégias, quais são as ferramentas, quais são os canais de comunicação, quais são os canais de distribuição que eles estão utilizando, enfim. Eu sempre venho falando de conteúdo e venho fazendo um mix, né, de conteúdo, fala de e-commerce, fala de canal de distribuição, fala de canal de venda, fala de lead, fala de automação, e você junta todo esse bolo aí de informação e vai concebendo no seu cérebro uma maneira de interpretar todo este conteúdo. Fato é que você precisa, então, gerar conteúdo, você precisa estar atento aos horários da publicação. E gerar conteúdo é gerar conteúdo de qualidade, né? Você precisa entender que o seu cliente ele está ali inicialmente para tirar uma dúvida. Então, quando você gera conteúdo para sanar essa dúvida, para que ele entenda que você tem autoridade naquilo que você está falando e para que ele realmente aí passe a te seguir e passe a considerar a possibilidade da contratação da sua empresa mediante ao fato de quando realmente ele for fazer a contratação. Um ponto muito crucial nessa ansiedade, expectativa que as pessoas vivem no dia a dia é justamente o fato delas começarem a fazer um trabalho de marketing digital e já acharem que elas vão ter um resultado fantástico aí em poucos meses. E isso é humanamente impossível, porque isso é um processo para acontecer, né? Você não cria autoridade digital de uma hora para outra. E muitas vezes o cliente, para comprar de você, ele precisa estar consciente e convencido por ele mesmo que você tem a capacidade, a autoridade digital suficiente para vender um serviço de qualidade para ele. Já quando a gente fala de produto, é um cenário mais fácil de se lidar, né? Porque se você é um e-commerce, você tem uma loja online, você tem aí os cadeados de loja protegida, se você tem o CNPJ, seu CNPJ está limpo, tudo isso gera confiança para o cliente comprar.
ou você tem um e-commerce, você está dentro de um marketplace, então você tem um respaldo do marketplace, está protegido por ele. Tudo isso são caminhos facilitadores para você vender mais rápido. E tudo isso que a gente fala aqui, a gente faz, né? Então, toda a teoria, todo o conceito que nós trazemos aqui nas lives, nos programas, são técnicas que nós aplicamos para os nossos clientes. O conteúdo de qualidade, ele sendo desenvolvido, é importante avaliar e compreender, na verdade, é importante compreender que um conteúdo de qualidade, ele não é somente desenvolvido pelo fato de educar o seu consumidor e mostrar para o seu consumidor que você tem autoridade daquilo que você está falando, mas um conteúdo de qualidade, ele é desenvolvido para também despertar a busca do algoritmo, né? Então, quando a gente tem dois mundos aí, o mundo das redes sociais, onde você cria conteúdo e atrai as pessoas pela informação, demonstrando autoridade, e a gente tem o mundo do Google, onde é possível. Quanto mais conteúdo você produz, você aloca no blog, você amarra ao site, amarra ao seu domínio, aplica técnicas ali de otimização, mais resultado orgânico você terá, né? Esse resultado orgânico já foi uma estratégia muito mais fácil de ser emplacada do que ela é hoje. Porque cada vez mais o algoritmo trabalha para que você pague para o algoritmo e não que você faça e execute estratégias orgânicas para burlar esse algoritmo e aparecer na frente para o seu cliente. O algoritmo do Google, ele também quer que você pague, né? E por último, ficar atento também nas características do seu público. Então, eu venho batendo bastante nessa questão, né? De entender a persona, de entender o consumidor, de entender o público-alvo, de entender a jornada de compra, de entender aquilo que ele valoriza, daquilo que ele preza, daquilo que ele faz durante a semana, final de semana e assim sucessivamente. Bom, com isso, né, se a gente for olhar para o cenário, e se a gente for pensar nos últimos 20 anos, né, a gente tem aí uma memória bem interessante, que é relembrar aí do MSN, né? Quem viveu na época do MSN, quem pegou essa maneira de conversa online, eu peguei essa maneira de conversa online. Quem pegou o Orkut, né, uma das primeiras redes sociais que surgiram, que foi o Orkut, eu cheguei a ter um portfólio enorme da agência dentro do Orkut e de um dia para o outro o Orkut sumiu. Faz parte, né? Tudo que é gratuito você não pode reclamar. Também a gente teve uma rede social que chamou Mirk, mas essa Mirk aí, sinceramente, eu não peguei. Eu não usei, não explorei. Mas nós tivemos também a Badoo, que eu também não cheguei a explorar. Mas enfim, o MSN e o Orkut foram plataformas que eu já cheguei a explorar. E aí a gente, pensando, né, nos caminhos aí on e off, como eu gosto e venho praticando isso com frequência aqui nos bate-papos, fazer esse toma lá da cá, na verdade, e fazer essa análise daquilo que é on, que pode ser aplicado, readaptado, na verdade, aplicado para o off e ao contrário também, né? Aquilo que é off ser aplicado no on. E a gente pode lembrar, né, dos canais de televisão, a MTV, né? Quem não lembra da MTV? Acho que só os novinhos não lembram da MTV, mas a MTV Brasil era um canal que bombava, né? No entanto, foi um canal que acabou. E por que acabou, né? Por que ela morreu? A gente entende que as TVs, elas precisaram se adaptar à nova realidade, à realidade do digital. E é importante, então, a gente, como empresário e como gestor de marketing, e seja offline, entender que uma empresa hoje ela não pode deixar de ter um cenário digital, né? Jamais. Uma empresa
ela precisa do digital, porque hoje, principalmente com a aceleração da pandemia, graças a Deus, a maioria das pessoas, a maioria da população entendeu que o digital é uma ferramenta que pode sanar e solucionar várias das nossas necessidades de uma maneira mais rápida. Então as pessoas passaram a fazer compras compras de mercado, compras de varejão, compras de frutas, verduras, né, farmácia, itens, produtos de limpeza e assim por diante. Existe uma pesquisa que foi realizada em 2017 pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E essa pesquisa mostra de que 29% das microempresas em 2017 elas possuíam um site. Então, olha só, se a gente for pegar um cenário de microempresa, apenas 29% tinha site em 2017. Então, humanamente impossível que esse cenário tenha dobrado, né? Então, a gente pode dizer aí que hoje a gente deve estar com um cenário de 50 e poucos por cento de microempresas que possuem site, ou seja, ainda tem um mercado muito grande e, consequentemente, não grande só fazendo esse comparativo com as empresas existentes em 2017, mas pensando em 2022, 2023, a quantidade de empresas que abrem e surgem dia a dia. E neste mesmo cenário de 2017, a gente tinha 65% de empresas presentes nas redes sociais. Então vejam que aquilo que eu falei no início é algo realmente relevante e realmente bate, né, a situação, porque a gente vê que pelo fato das empresas entenderem que é mais barato estar nas redes sociais, elas criam as suas redes sociais de uma maneira mais fácil e sem custo. Muitas vezes não significa que é porque existe que está sendo alimentada, né? Mas ela é existente, né? Bom, a gente tem uma questão muito importante, que é a interatividade que a internet nos proporciona através da utilização das redes sociais. Mas, sem você ter um planejamento elaborado para as redes sociais, você fica sem foco, você fica sem rumo, né? Então, muitas vezes, é muito comum até a gente pegar a empresa para trabalhar a parte de marketing digital e quando você vê, ela está querendo vender um produto e no orgânico ela está falando de algo totalmente diferente do que aquilo que ela está tentando vender. Então você vê que não existe um planejamento para isso, você vê que não existiu um esforço estratégico, um pensamento, uma dedicação, nada disso. Ela simplesmente está ali atirando para tudo quanto é lado, sem fazer a estratégia de maneira correta. Mas é importante a gente ressaltar, né, que os maiores benefícios do marketing digital é justamente nós temos a possibilidade de estabelecer uma comunicação direta, assertiva, limpa, né? Oferecer uma divulgação do produto ou da marca que a gente está representando e permitir que, logicamente, a empresa aproxime-se e se envolva com os seus consumidores, estimulando o negócio, aumentando a participação de mercado dessa marca, obtendo vantagem competitiva com essa estratégia, né? E isso se dá pelo fato de existir a possibilidade das empresas poderem promover as suas marcas por meio de diversos canais, né? Então, elas conseguem atingir diversos públicos, né? Trabalhando com essa estratégia de comunicação. Mas essa estratégia, fato é que tem que existir realmente uma estratégia e não somente o interesse de fazer um trabalho. Quando a gente fala de rede social, e eu já falei isso algumas vezes,
não querendo ser repetitiva, mas para que entre na cabeça da gente, a gente precisa ser repetitivo, né? Quando a gente fala de rede social, o próprio nome diz, né, a rede social ela foi criada para se relacionar. E as empresas se apropriaram deste benefício, né? Então, hoje, quando a gente olha como pessoa física, o que nós queremos quando nós entramos nas redes sociais? Nós queremos fazer amizades. Eu estava olhando aqui no chat, agora mesmo aqui do Kawaii, e pessoas aqui assistindo a live e comentando, assunto interessante, quero fazer amizades. Então, as pessoas entram em chat ou as pessoas entram em live para encontrar outras pessoas no momento real para poder fazer amizade. O objetivo é o relacionamento. E as empresas, querendo se apropriar dessa realidade, elas precisam estar cientes que para elas se relacionarem e para elas se envolverem, é extremamente importante que elas entrem nessa onda, né? Que elas se relacionem, que elas criem formas de se relacionar, de se envolver com essas pessoas. Para isso, você tem que ter um planejamento de ações que você vai tomar. Eu não estou falando de um planejamento estratégico de marketing, robusto, pesado, com análise SWOT, etc. É um planejamento de comunicação. Como que você vai se comunicar com o seu público, o que você vai falar, como você vai falar com esse público. Se você não entender quem é o seu público, quem é a persona, se você está falando com um empresário, ou se você está falando com uma pessoa física, ou se você está falando com uma dona de casa, se você não entender esse público, se você não adaptar a sua comunicação, o seu linguajar, você não vai conseguir ter sucesso naquilo que você precisa fazer. Então, esse planejamento é um planejamento que dá sentido a um conjunto de ações, né, que é capaz de manter este público ativo, atento e participativo. Bom, quando a gente fala, então, desse planejamento de comunicação, a gente também pode pensar no planejamento voltado ao cliente, num planejamento voltado a vendas, né, pelas redes sociais. Então, a gente pode analisar que as redes sociais, elas precisam, o que nós falamos até agora, né, que elas precisam estar ativas, que elas precisam ser atraentes aos olhos do público online, que elas precisam agregar valor através do conteúdo que é gerado, mas tudo isso com o objetivo, logicamente, de converter em vendas. Então, sendo assim, quando a gente fala de um cenário de produto, né, a gente encontra um cenário muito mais fácil de entrar pelo fato de termos aí a possibilidade de trabalhar com lojas virtuais. E hoje existem diversas plataformas prontas que facilitam a sua entrada como empresa nessa plataforma. Então, é muito interessante. Aqui a gente tem um cliente que tem 3 empresas que a gente administra, o marketing digital dessas empresas dele. E, além disso, ele está abrindo uma 4ª empresa. Mas ele, antes de entregar o marketing dessas 4 empresas, hoje, até inclusive, ele me falou no telefone, eu mesmo criei aqui o meu e-commerce, né? Porque eu quero ver se vai começar a virar alguma coisa. E se começar a virar, aí eu entrego na mão de vocês, porque daí eu não quero mais saber. Mas esse investimento inicial, esse start, ele mesmo se virou para acontecer. Então ele foi lá numa loja de e-commerce, uma loja que te dá a possibilidade de você montar a sua loja dentro dela, né, dentro da plataforma dela, uma plataforma pré-moldada. Só que você tem que ter um conhecimento básico de algumas coisas, senão nem isso você consegue fazer.
É por isso que a gente oferece esse serviço também de fazer a customização dessa plataforma online, essa plataforma pronta. Ela sai muito mais em conta do que do que nós construirmos uma loja completamente independente para uma empresa, né? O que nós também fazemos aqui, mas ainda assim sai mais em conta para o cliente fazer apenas a customização da loja dele numa plataforma existente. Então, sendo assim, muitos empreendedores estão aí metendo as caras e fazendo suas lojas virtuais acontecerem, criando seus perfis também empresariais, as suas páginas nas redes sociais e se cadastrando nos marketplaces aí também pelas redes sociais, criando suas páginas de venda nas redes sociais e se virando, né? Se virando, utilizando aí o WhatsApp Business para fazer venda e tal. E a hora que esse cliente começa a vender, a hora que essa empresa começa a crescer e não ter mais mão para fazer o seu próprio marketing e também já não ter nem mais interesse de fazer o seu próprio marketing, porque afinal ela tem inúmeras atribuições que ela precisa cuidar, né? A administração do negócio, a gestão do negócio, a compra de mercadoria, a controle de estoque, precificação, entrega de produto, logística, embalagem, assim por diante, que ela não dá mais conta. E é aí que a gente entra neste cenário, a hora que ela já está um pouco mais robusta para ela poder ter a capacidade de ter uma agência de marketing digital cuidando do marketing para ela. Mas a gente sempre frisa o fato de que se você está entrando no marketing digital, é necessário que você faça sempre análise daquilo que você vai fazer, que você interprete a informação, que você interprete os números, que você trabalhe realmente com métricas, né? Através da análise dos indicadores que as próprias redes sociais podem te trazer. E quando a gente fala já de uma loja online, uma loja de vendas, um e-commerce, a gente tem outras métricas que podem ser levantadas através de ferramentas que podem ser instaladas nos sites, e uma das mais conhecidas é o Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita que você pode instalar no seu site. Se você não souber fazer isso, nós podemos fazer por você. Bom, toda essa análise de números, essa análise de métricas, ela leva você de volta ao seu planejamento, né? Ela leva você a refletir. Então, se você precisa anunciar e vender um produto, e se você já fez postagens orgânicas falando de determinados produtos, o que você tem que analisar, né? Qual foi a postagem que mais te deu retorno? Qual foi o produto que mais gerou visibilidade, mais gerou engajamento, que as pessoas se interessaram mais? Então, aí já tem uma dica, né? Qual é o produto que eu posso vender de uma maneira mais assertiva, mais rápida pelo digital? Que pode ter um emplacamento, né? Uma aderência pelo público de uma maneira mais veloz, que é aquilo que todo mundo quer, né? Entrega rápida. Sendo assim, então, a gente tem que parar de pensar nessa questão de número de seguidores, de número de like, né? Que hoje em dia ainda existem muitos empresários que olham para isso. Ah, mas meu número de seguidor é baixo. Mas se você está vendendo, desculpa a expressão, mas dane-se o número dos seus seguidores, dane-se o número de likes. Se você está vendendo, venda que paga a sua conta, número de seguidores não. Então, muitas vezes você tem pouco seguidor, mas você tem um orgânico interessante, você faz um tráfego bacana, consegue fazer com que o seu produto chegue até o seu cliente e vende. Então, é isso que importa. Mas, para a gente fazer todo esse planejamento, a gente tem que considerar e olhar para vários tipos de métricas e também ter uma estratégia de tráfego planejada aí para que você tenha objetivos claros, e a equipe de marketing interna que fala tanto de ter meta estabelecida, né? Estou falando assim porque tem gente aqui que talvez esteja me escutando, que possa fazer as metas acontecerem. E esse é o maior sonho de quem trabalha com essa parte de tráfego, né? Eu preciso gerar resultado para você, tá bom, mas qual é o resultado que você efetivamente quer? Né? Qual é o número que você quer atingir, para que ela possa trabalhar em paz? Bom,
Sendo assim, então, a gente entende que a participação efetiva nas redes sociais, ela gera relevância diante do público. Quanto mais publicações você faz organicamente, mais engajamento você começa a atrair para sua página, sem investir em tráfego pago, né? Mas você pode recorrer e explorar os recursos e as ferramentas que cada rede social tem de maneira individual e oferece. Então, criar pesquisas, criar enquetes, explorar tudo que eles criam de novo, explorar hashtags, explorar reels, explorar live, explorar stories e assim sucessivamente, tá? Pensando então num mundo aí, num mundo ideal, né, em termos de digital, a gente tem o principal motor, né, o principal mecanismo de atração de resultados de uma maneira mais acelerada, o tráfego pago, né, que é a forma que você tem de chegar de uma maneira mais rápida até a sua persona. E esse tráfego pago, a gente pode entender que ele navega aí por 2 oceanos. Um é o do Google, que é o principal buscador hoje de rede de pesquisa, de imagem e de informação, e até mesmo no mundo acadêmico. Ele detém 98% das buscas, contra aí os do resto dos 2% que sobra para os demais navegadores disputarem entre si. Então, quando a gente fala desse cenário, do cenário dos sites, a gente fala em Google, né? E o Google ele tem aí 2 ferramentas, que é a rede de pesquisa e a rede de display. E ele também dá aí a rede de pesquisa e o Google Shopping, né? Então ele tem a oportunidade de você divulgar os seus produtos diretamente pelo Google Shopping, mas para isso você tem que ter um e-commerce e trabalhar com produto, não serviço. Ele dá a oportunidade de a gente fazer anúncios nas rede de pesquisa. A rede de pesquisa é onde você entra e vai digitar lá uma palavra-chave e vai vir alguns sites, né? E ele te dá a oportunidade de fazer anúncio via rede de display, que quando você envolve criativos. Criativos são artes bonitas que falam a respeito do seu negócio de alguma forma, e você impulsiona essas artes para que elas apareçam em portais, e você monta essa campanha e os seus criativos eles vão aparecer em portais, diversos tipos de portais, em formato de pop-up ou em formato de anúncio rígido no canto direito. Enfim, tem algumas formas aí dele aparecer. A gente tem anúncios via YouTube, né, que hoje o YouTube, assim como o Google, ele também tem uma busca muito relevante. Muitas pessoas, inclusive eu, quando eu estou estudando, prefiro ir lá no YouTube e fazer uma pesquisa sobre um tema que eu quero entender mais a respeito. Eu tenho preguiça de ler, acho que a maioria do ser humano tem preguiça de ler. Eu leio bastante, mas tenho preguiça. Então, quando eu posso evitar, eu evito e vou lá no YouTube e assisto o vídeo. E a gente consegue fazer um vídeo antes daquele vídeo, né? Então, a gente consegue colocar a propaganda antes daquele vídeo e fazer isso pela sua empresa também. E os outros formatos de ads, né? A gente tem o ads aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, vai no Pinterest e assim sucessivamente. Vai depender muito do público, de novo, né? A gente volta lá no início do bate-papo, vai depender muito do público que você quer atingir. Legal? Bom, gente, o que eu trouxe hoje para o bate-papo foi isso. Vocês que estiverem me assistindo aí nas próximas terças-feiras, a gente veio mudando aí o cenário. Antes a gente fazia este programa no canal da UOL Web TV no YouTube. Agora a gente passou a fazer este programa pelo canal da Vínculo Consultoria MKT, também no YouTube, mas em todas as redes sociais, né? Nós estamos transmitindo aí ao vivo pelo Instagram da Vínculo Consultoria MKT, pela página do Facebook da Vínculo Consultoria MKT, TikTok e Kawaii, todos o mesmo endereço, Vínculo Consultoria MKT.
Se vocês quiserem um orçamento para sua empresa ou o que vocês quiserem, tirar alguma dúvida também, sigo à disposição. Né? Se entrar no Instagram, lá tem um Linktree, dentro do Linktree tem até o meu WhatsApp, então é possível falar comigo ou falar com o pessoal aqui da agência e as dúvidas serão esclarecidas. E quem tiver seguindo as lives, quem estiver presente, quem estiver online e quiser mandar perguntas, também podem mandar as perguntas. Como eu não tenho perguntas hoje, eu entendo que eu sou uma baita de uma professora. Brincadeira. Mas como eu não tenho perguntas hoje, então eu entendo que o meu recado está dado, né? Esse é o nosso cenário, né, de rede social, aí, essa é a base, digamos assim, né? Na verdade, eu retrocedi um pouco aí no conteúdo, né? Eu vinha criando um conteúdo, uma linha de raciocínio na UOL Web TV, e eu retomei essa linha de raciocínio aqui na Vínculo para a gente poder, logicamente, criar, conceber toda essa linha de raciocínio mesmo aqui pela Vínculo, né? E criar criar essa educação, nivelar, né? Achei a palavra correta, fazer esse nivelamento por aqui. E a ideia é que a gente vá progredindo aí na nossa conversa, no nosso bate-papo, tá bom? Então, desejo uma ótima terça-feira para vocês, uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.